O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra mulher, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Dom Murilo, Padre Rony. Dom Murilo dizia um pouco sobre pertencemos à mesma congregação. E eu me recordo que no ano de 2011, a minha ordenação sacerdotal estava marcada para o dia 11 de dezembro. Aqueles que são aqui de Campinas devem se recordar que era bispo aqui de Campinas, da nossa arquidiocese, Dom Bruno. De repente, em setembro, tivemos aqui uma grande surpresa: Dom Bruno faleceu. E aí eu pensei assim: será que eu não vou ser ordenado padre? Sem um bispo não tem ordenação sacerdotal. Entrei em contato com Dom Murilo. Ele era primaz do Brasil, arcebispo em Salvador, se eu não estou equivocado. E prontamente ele disse que sim. Então Dom Murilo veio a Campinas, realizou a minha ordenação sacerdotal. E na ordenação ele dizia assim: o padre veio de uma família, mas o padre não pertence mais à família. O padre, ele pertence totalmente a Deus. Naquele dia eu coloquei na minha alma uma frase que seria como a frase da minha vida: Padre Daniel, perca o caminho de volta. Você não se pertence mais. E aí uma frase bonita, uma frase poética que às vezes Deus pede para a gente levar a sério. 8 meses depois, meu superior, Padre Mariano, me ligou e disse assim: Padre Daniel, nós temos uma missão nova. Ele já havia dito que eu estudaria em Roma, estudaria patrística, depois voltaria para trabalhar possivelmente em uma universidade. E ele disse: Padre Daniel, nós temos uma missão nova. Já temos um padre da Argentina, Eduardo. Temos um de Portugal, Ricardo. Temos um lá da Índia, Mateus. Temos 3 da Indonésia. Um é o Alberto, outro é o Gregório, outro é o Agostinho. Precisamos de um do Brasil. Nossa congregação, os deonianos, já estão em aproximadamente 40 países do mundo. Não estamos na China. Você é convidado para, através da sua vocação, começar esta missão lá. E aí eu perguntei: mas Padre Mariano, onde que eu vou morar? Não sei. O que eu vou fazer? Não sei. E aí aquilo que o Padre Eduardo fez, que ele veio dos Estados Unidos para o Brasil, eu fiz ao contrário. Fui para os Estados Unidos, aprendi inglês, porque eu aprendi chinês em inglês. Fui para os Estados Unidos, aprendi inglês, depois fui para Manila, nas Filipinas, conheci esses 7 padres, e aí nós rezávamos, para ver como que iam abrir-se as portas. Então o bispo de Macau convidou 3, falou: eu quero 3 desses 7 em Macau. E aí eu fui um dos 3. E os outros 4 foram para Pequim. E assim começou a missão.
E eu me recordo, gostaria de dizer de forma bem breve também, mais ou menos 2 anos atrás, 3 anos atrás, no período da pandemia, eu tinha um diretor espiritual, e algo que eu levei muito a sério, imagino que o Padre Rony leve também, é a nossa direção espiritual. É difícil ser padre, a gente cuida de muita gente, a gente também precisa ser cuidado. Aí o meu diretor espiritual, ele teve que sair de Macau, e aí eu pedia para Deus, e as pessoas diziam: Padre, você precisa de alguém para te acompanhar, precisa de uma pessoa sábia, boa e que procure viver a santidade. E aí, sem entrar em detalhes, eu sou muito grato, Dom Murilo, pelo acompanhamento que há 2 anos o senhor tem feito comigo. Sou muito grato. Se Deus permite que o meu sacerdócio dê frutos, também é graças à sabedoria do Senhor. Muito obrigado. O padre vai dizer um pouquinho também sobre o Evangelho, e o Dom Murilo falava sobre a minha experiência na China. Tem algumas coisas que os chineses ou a igreja na Ásia talvez possa aprender conosco. Uma das principais, eu penso que é o dinamismo da nossa igreja aqui, o dinamismo pastoral. De repente, em uma paróquia já surge ECC, encontro de jovens, catequese, vigília de madrugada. O Espírito Santo, ele é muito bondoso. Ele age de uma forma muito forte na igreja do Brasil. A igreja no Brasil é uma igreja extremamente abençoada. A igreja no Brasil é extremamente dinâmica, como que tem vocação, novas comunidades, a renovação carismática, tem inúmeras coisas. Porém, existem coisas que nós podemos aprender também com eles. E aí, na época do sínodo, eu trabalho na catedral, trabalho diretamente com o bispo, de uma forma assim, muito direta também, muito respeitosa. Eu perguntei: senhor bispo, nós temos conversão e muitas vezes a tentativa de ajustar a igreja de uma forma mais simples para querer facilitar a nossa vida, e algo que no fim a gente sabe que não vai dar muito certo. E aí eu perguntei e falei assim: quais foram as temáticas asiáticas para o sínodo dos bispos em Roma? Ele falou: Padre Daniel, casamento de padre, ordenação de mulher, segunda união matrimonial e receber a Eucaristia. Esses são temas que não fazem parte da nossa agenda. Não fazem parte. Quando eu sento no confessionário, já faz 10 anos que eu estou lá, não me recordo um dia que eu não fiquei sem atender confissão. Às vezes 15, 20 pessoas. 15, 20 pessoas, inúmeras, missa diária, inúmeras pessoas vindo. As pessoas, elas não querem, isso é o que nós podemos aprender, elas não querem mudar a doutrina da igreja, elas querem conhecer a doutrina da igreja. Querido irmão, querida irmã, a doutrina católica e o cristianismo, ele é árduo, sem dúvida, mas ele não decepciona. O cristianismo é árduo, mas ele não decepciona. O mundo tem uma necessidade muito grande de referência, e a maior referência é Jesus Cristo. O evangelho de hoje é um evangelho espinhoso. Eu vos digo, quem despedir a sua mulher a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Não são palavras do bispo, nem do Papa, nem do Padre Daniel. E aí muitas pessoas, às vezes, eu até ouço dizendo assim: a igreja é intransigente, a igreja não se adapta ao mundo, é por isso que muitos não procuram mais a igreja. E aqui nós precisamos recordar que a igreja, ela vai atrair o mundo, as pessoas vão de fato ser felizes, não quando a igreja ela se ajeitar ao mundo, mas quando ela for fiel ao evangelho. O evangelho de hoje é árduo. E aqui o padre diz: existem pessoas que estão na segunda união matrimonial, que vivem esse drama. A igreja vos ama, a igreja quer ajudá-los, procure ajuda. Porém, às vezes, já aconteceu alguns casos, as pessoas procuram o padre, o bispo, e humilhando: vocês são cruéis, a igreja errou, a igreja me excluiu, a igreja não aceita, por que a igreja é assim? Deve mudar. Querido irmão, querida irmã, é Jesus Cristo. A missão da igreja, nós temos um legítimo sucessor dos apóstolos, é a defesa do depósito da fé. Eu não tenho autoridade para pregar o que eu acho. Claro que eu tenho, eu fundo a minha igreja e prego. Mas se eu sou padre, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser correto, eu tenho que pregar o que a igreja ensina. Então um dia, uma pessoa procurou a casa paroquial, procurou o padre, fez um curso, fez uma preparação. Ela foi ao altar diante do cônjuge e diz: por livre e espontânea vontade, até que a morte nos separe, na alegria e na doença, na saúde e na tristeza, eu me uno a você. E depois ela quebra esse pacto. Ela quebra essa aliança. A culpa é da igreja? A culpa é da igreja? O que a igreja fez foi ter levado a pessoa a sério.
A igreja só tratou a pessoa como um adulto. Padre, eu apanhei em casa, meu marido tem outra mulher, a minha mulher é muito consumista. Vamos sentar e vamos procurar ajuda e solução, e não culpar a igreja. Irmãos e irmãs, a igreja é mãe, a igreja é sábia. A igreja é mãe, a igreja é sábia. Caminhando para o final da reflexão, deixa eu dizer mais um pouco. Muito mais do que falar do dogma, daquilo que a igreja ensina sobre o matrimônio, que é ponto pacífico e a igreja não vai mudar, nós precisamos cuidar das nossas famílias. E eu gostaria de tocar em um ponto que muitas vezes passa despercebido sobre o cuidado da família. Muitas vezes as pessoas dizem assim: padre, eu preciso cuidar mesmo da minha família, preciso cuidar bem do meu filho, padre, cuidar bem da minha filha. Você que é casado, o senhor e a senhora, você que é casado, claro, primeiro é Deus, depois de Deus, mulher. Sabe qual que é a pessoa mais importante da sua vida? Se você é casada, é o seu marido. Mulher, homem, se você é casado, a pessoa mais importante da sua vida é o seu esposo. Esse é um matrimônio. Tem muita mãe, pai também, querendo colocar filho no lugar do esposo e da esposa. Deseduca o filho, não amadurece o filho. Tem um casamento, um relacionamento fraco, que depois não vai ajudar o filho a crescer e ser uma pessoa madura. O padre diz, e existe uma tendência mundial de querer tirar da cabeça dos nossos filhos a visão natural de casamento. Veja as Olimpíadas. Querem tirar da nossa cabeça que o casamento entre homem e mulher, que é algo natural, é algo sagrado. Então vocês, lá em casa, vão ter um casamento com respeito. O pai diz, pode ser até que o pai errou, a mãe concorda. Vai lá no quarto, tranca a porta e os dois se acertam. Nunca um contra o outro. Um filho, uma filha que veio de um casamento maduro, católico e forte, a chance dele ser um bom cristão é muito melhor, muito maior. Então, queridos irmãos e irmãs, como católicos, nós não queremos mudar a doutrina da igreja. Nós queremos pedir a santidade, queremos pedir a força e a santidade para vivê-la radicalmente. Que Deus nos ajude, que Deus toque o nosso coração, que a palavra do Evangelho, cada vez mais, nos ajude a termos o fogo do Espírito Santo para sermos fiéis à igreja fundada pelo Senhor.